A paz a todos, quem vos fala aqui é o pastor Breno. É com um coração repleto de alegria e gratidão que me dirijo a vocês neste momento, né? Que privilégio é compartilhar este momento, né, de comunhão e união, né? Irei contar uma visão em sonho que não posso deixar de avisar a todos que tenham fé e coragem, né? E até mesmo aos que não acreditam que o fim está próximo. Só deixar esse versículo, Mateus 24, 6, 8: e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Pois bem, depois de uma oração, depois de buscar a Deus ali em oração também, tive um sonho muito, repleto ali de sinais do fim dos tempos, onde eu estava em uma rua, e de repente comecei a caminhar em direção à minha casa, um sonho. De repente aqui um vento muito, mas muito forte que levava carros, um vento muito forte que levava tudo que via pela frente. E de repente olhei para o chão, vi um buraco, pulei naquele buraco, tinha um homem de branco sentado, com a Bíblia lendo em Apocalipse, e olhou para mim assim, eu estava do lado esquerdo, olhou para mim e disse: ai daqueles que ficarem, ai daqueles que ficarem. E aquele lá em cima estava aquele terremoto, aquelas coisas, tudo sendo levada. E ele dizia para mim bem claro: ai daqueles que ficarem. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente. Em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Irmãos, vamos se alertar na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É um alerta, serve de alerta para todos nós que somos cristãos, até aqueles que não são. Um alerta, porque eu creio que tudo está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Você está sendo avisado, sempre está sendo avisado, o fim está chegando, é o princípio das dores, não importa. Nós estamos para fazer a vontade de Deus e glorificar e bendizer o nome do Senhor e pregar o Evangelho a toda criatura. E o Senhor vai vir repentinamente. Aquele homem me dizia claramente, eu lembro até do jeito dele, deste homem de branco, eu lembro tudo, que ele estava lendo em Apocalipse, lendo mesmo, sentado naquele buraco que eu pulei lá, eu olhei para o lado direito, ele olhou para mim, ele estava dizendo: ai daqueles que ficarem, ai daqueles que ficarem. Em 2 Pedro 3,10 vai dizer: virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Em Apocalipse 21, versículo 1: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Irmãos, o que é santidade diante de Deus? Refere-se a viver uma vida consagrada e separada para Deus, seguindo seus mandamentos e padrões morais. É a busca ativa de uma vida em conformidade com os princípios e valores divinos, refletindo a natureza santa e justa de Deus em todas as áreas da vida. Então, santidade diante de Deus envolve várias dimensões. Exemplo: separação do pecado. A santidade exige evitar o pecado deliberadamente e buscar uma vida pura e livre das práticas e comportamentos que vão contra os ensinamentos de Deus. Devoção a Deus envolve um compromisso profundo com Deus, buscando uma relação íntima com Ele através da oração,
meditação nas Escrituras e adoração. 3 princípios: oração, meditação nas Escrituras e adoração. Observe que não tem nenhum propósito terreno. Observe que não tem nenhum propósito particular. Exemplo, a intimidade com Ele através da oração, meditação nas Escrituras e adoração. Qual que é outro passo? Obediência aos mandamentos. Viver uma vida santa significa obedecer aos mandamentos e ensinamentos de Deus, demonstrando fidelidade e submissão à sua vontade. Qual que é o outro? Amor ao próximo. A santidade também se manifesta no tratamento amoroso e compassivo dos outros, refletindo o amor e a compaixão de Deus. E a pureza de coração, meus irmãos. A santidade busca uma transformação interna, purificando os pensamentos, motivações e intenções do coração. E a busca constante pela excelência moral. Observe, é uma jornada contínua de crescimento espiritual, buscando aprimorar constantemente o caráter e a conduta em direção à imagem de Cristo. E outro passo é o testemunho público. A santidade se reflete na maneira como vivemos e nos relacionamos com os nossos irmãos, servindo como um testemunho público do poder transformador de Deus em nossas vidas. Lembrando que a santidade não é alcançada pela nossa própria força, mas é possibilitada pela graça e pelo poder de Deus em nós. É um processo contínuo de amadurecimento espiritual e busca constante de Deus em nossa jornada de fé. Então, na teologia cristã, a ideia de que a desobediência a Deus pode resultar em sofrimento ou castigo é baseada em princípios bíblicos que refletem a relação entre Deus e a humanidade. Então, no entanto, é importante entender que o sofrimento não é necessariamente um castigo, direto ou imediato de Deus, em resposta a cada ato de desobediência. Então, vamos lá, o primeiro passo ali também referente a esse percurso é as consequências naturais. Em muitos casos, as ações humanas têm consequências naturais. Quando desobedecemos princípios éticos, morais ou leis divinas, estamos sujeitos a enfrentar as consequências negativas dessas ações. Por exemplo, uma pessoa que age de maneira egoísta e prejudicial em seus relacionamentos pode experimentar isolamento e conflitos. Essas consequências não são necessariamente castigo, meus irmãos. Meus amigos, você que está me escutando agora, não são castigos divinos, mas sim resultados naturais de escolhas humanas. Outro passo é a disciplina amorosa. Em algumas situações, a Bíblia fala sobre a disciplina de Deus como um pai amoroso que corrige seus filhos. A disciplina pode ser usada para trazer arrependimento, crescimento espiritual e restauração, como diz em Hebreus 12, 5-6. Pode ler lá. Diz: e já vos esqueceste das exortações que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Então a disciplina não é um castigo vindicativo, mas uma expressão de amor visando a nosso bem-estar espiritual. Qual que é outro passo? É o livre-arbítrio e consequências espirituais. A Bíblia também enfatiza o conceito de livre-arbítrio, permitindo que os seres humanos escolhem entre obedecer ou desobedecer a Deus. A desobediência pode ter implicações espirituais, como um afastamento da comunhão com Deus, uma diminuição da paz interior e uma sensação de separação. Então, no entanto, mesmo nessas situações, Deus oferece oportunidades de arrependimento, perdão e restauração.
Então é importante não atribuir todos os sofrimentos ou dificuldades a um castigo direto de Deus por desobediência, né? Desobediência ao nosso Deus. Obediência ao nosso Deus. Então o que nós podemos fazer constantemente, sabendo que é o resultado de desobediência, e nem todo ato de desobediência resulta em sofrimento imediato, né? A abordagem bíblica, né? Geralmente ela enfatiza a graça, o amor, a busca de Deus por relacionamento e restauração, mesmo em meio aos desafios da vida. O que nós estamos achando que está acontecendo? Por que nós devemos se preparar diante de Deus? Por que devemos nos adequar aos padrões bíblicos? Por que devemos obedecer a Deus? Faça essa pergunta. Por que você deve obedecer a Deus? Por que você deve obedecer a Deus? Por que você deve acreditar na palavra de Deus? Por que eu devo seguir a Deus? Por que eu devo fazer as coisas de Deus? Por que nós pensamos em fazer coisas que deveria renunciar a tais atos para seguir a Deus? Mas que dificuldade é essa? Então o passo de nós obedecermos a Deus é o propósito e significado. Muitas pessoas encontram um senso de propósito e significado em obedecer a Deus. Acreditam que estão cumprindo o chamado divino e contribuindo para um plano maior estabelecido por Deus. Transformação pessoal. A obediência a Deus frequentemente leva a uma transformação pessoal. À medida que nos esforçamos para seguir os ensinamentos de Deus, podemos experimentar um crescimento espiritual, um amadurecimento, um amadurecimento emocional e desenvolvimento de virtudes. Crescimento espiritual e um amadurecimento emocional. E se adequar a ter um desenvolvimento de virtudes. E também esperança e conforto. Então a obediência a Deus pode proporcionar um senso de esperança e conforto, especialmente em tempos difíceis. Muitas pessoas encontram consolo na crença de que Deus está ao seu lado e cuidando delas. É claro, esperança e um conforto, mas com a obediência a Deus, vai nos proporcionando um senso de esperança e conforto. Desobedeceu a Deus, se arrependa para chegar a ter um conforto e esperança dentro do seu coração. E evitar consequências negativas. Em algumas tradições religiosas, a desobediência a Deus pode ser associada a consequências negativas no pós-vida. Obedecer a Deus pode ser visto como uma maneira de evitar punições espirituais. Exemplos para outros. A obediência a Deus pode ser um exemplo inspirador para outros. Ao viver uma vida de fé e obediência, podemos incentivar e motivar outras pessoas a fazer o mesmo. E também, claro, contribuições para o bem-estar coletivo. Muitos enfatizam a importância de agir em benefício da igreja, da sociedade, da comunidade, etc. A obediência a Deus pode envolver cuidar dos necessitados, promover a justiça e trabalhar pelo bem-estar coletivo. E claro, a preparação espiritual. A obediência a Deus é frequentemente vista como uma preparação espiritual para a vida eterna. Acredita-se que viver em conformidade com os princípios divinos nos prepara para um relacionamento eterno com Deus após esta vida. Então é importante lembrar que a obediência a Deus é uma escolha pessoal e uma jornada espiritual. Então as razões pelas quais as pessoas escolhem obedecer podem variar amplamente. A cada indivíduo, a cada ser pode encontrar motivação em diferentes aspectos de sua fé e crença. Exemplo, a pessoa passa um processo em tua casa, em tua vida, sentimental,
em todas as áreas da tua vida e tem alguma motivação para obedecer a Deus, para que aquilo se beneficie propriamente dito, eu preciso de estar bem, preciso ter um senso de esperança no meu Deus. Acredita hoje, levante a tua cabeça, levante a Deus, tem um propósito, um bem-estar dentro de você, precisa agir. Haja de forma natural diante de Deus, obedecendo aos princípios da palavra, obedecendo aos princípios de Deus. Não deixe que o inimigo atrapalhe o teu coração, a tua alma. Levante a tua cabeça. Qual o motivo de eu glorificar a Deus todos os dias? Somos adoradores. Qual o motivo de eu orar? Temos um contato com Deus diariamente. Por que meditar na palavra? Diz a palavra de dia e de noite. Porque o próprio Jesus Cristo venceu a Satanás também através da palavra, mas com a ousadia, a autoridade, sempre subindo, sempre orando, sempre clamando, pedindo a Deus. Teve a palavra, os ensinamentos e foi conduzido ao deserto através do Espírito Santo. Então talvez você está nesse processo da tua vida, conduzido pelo Espírito Santo, porque ele sabe que você orou, buscou a Deus. Agora é momento de você agir, utilizar as suas ferramentas, utilizar a ferramenta que Deus te deu. Não desespere, o próprio Deus está contigo. Ele está voltando, ele vai arrebatar a igreja em um piscar de olhos. Tudo vai mudar. Então ainda dá tempo de você se reconciliar com Jesus, aceitar a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador de tua alma, Venha fazer parte desta turma que está sempre buscando a Deus e o contato de graças de Deus, Graças e harmonia entre família. Eu não sou mais cristão por conta de A e B e C, então não era cristão. Se você olhar para Jesus, de maneira alguma você vai reter as coisas de Deus na sua vida. Olhando para Deus, você vai criar aspecto para abençoar a pessoa, vai criar momentos para atrair a presença de Deus em prol a outras almas, outras pessoas. Então acredite no Evangelho, acredite em Jesus Cristo. O próprio Deus, ele está à disposição para nos ouvir. Então fique com esta visão em sonho, esta palavra abençoada, guarda no teu coração, para não pecar contra Deus, Guarda a palavra de Deus no seu coração, que Deus te abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.